Bom dia, turma! Tudo bom com vocês? Vamos aqui dar início à nossa segunda unidade do terceiro capítulo, do terceiro livro, onde nós iremos falar sobre a população do Brasil. Continuando a falar sobre a população brasileira, só que agora nós iremos falar sobre os movimentos migratórios, não só no nosso país, como ao mundo inteiro, ok? Então, o que seria esses movimentos migratórios? Seria o ser humano, a pessoa, se deslocando de um ponto para um outro, ok? Super simples. E esse deslocamento, essa movimentação pela superfície terrestre, ou seja, pelo nosso planeta, sempre aconteceu durante a nossa história, ok? E ela acontece por vários fatores. Aí os fatores vai de população para população, de pessoa para pessoa. No começo da nossa história, nós nos movimentávamos, nós nos deslocávamos de um local para o outro em busca de alimentos naquela questão de sobrevivência. Hoje em dia, os fatores são muito amplos. São perseguições políticas, você se desloca por causa de guerras, por causa de catástrofes naturais, seja terremoto, tsunami, entre várias coisas. Você faz uma imigração para questões de melhores condições de vida, qualidade de vida, um melhor índice financeiro. Então, você sempre vai se movimentar de um local para o outro através de algum critério, através de algum fator que fez com que você saísse do seu local e viajasse, se mudasse, se movesse para um outro. Beleza? Então, esse movimento migratório nós vamos dar o nome de migração. Isso aqui é o pessoal migrando lá no continente europeu. Ok, aí nós temos emigrantes e imigrantes. Qual que é a diferença aqui? Muito simples. Emigrante é quando você está saindo de um local e imigrante é quando você chega naquele local. Por exemplo, o livro aqui ele fala: se você está saindo do Brasil, você é um emigrante, porque você está saindo do local. Quando você chega na Noruega, que era o seu destino de viagem, você é um imigrante no território norueguês. Ok? Então, um outro exemplo. Eu estou saindo do Brasil, então sou um emigrante do Brasil e chego na Argentina. Então, eu sou um emigrante do Brasil para se tornar um imigrante lá na Argentina, certo? E esses movimentos de imigração, eles deixaram várias marcas aqui no Brasil que são características da nossa população que nós estudamos no capítulo passado, que é a chamada miscigenação, ok? Essa miscigenação é a mistura de vários povos aqui na população brasileira. E nós tivemos em nossa história uma mistura desde o começo, desde aquele processo histórico lá com os índios, que eram os primeiros habitantes aqui do nosso território, até os dias atuais, que a gente tem toda essa mistura. Então começaram com os índios, os indígenas, depois os europeus trouxeram a mão de obra escrava do continente africano, então vieram posteriormente os afrodescendentes, os negros, depois vieram os asiáticos e tudo isso fizeram a mistura da população brasileira: negro, branco, indígena e asiático. Ok, vamos lá. E quem seriam, dentre todos esses que eu falei para vocês, os primeiros imigrantes? Bom, os índios já estavam aqui, ok? Então, depois dos índios, teve um censo que foi feito lá no IBGE e falaram que o número considerado de pessoas na região sudeste e nordeste foram os afrodescendentes, certo? Os europeus
quando eles chegaram aqui, eles se fixaram e eles estavam completamente fora desse censo do IBGE. Eles vieram aqui com outras intenções, então não é classificado aqui como os europeus sendo os primeiros, certo? Os europeus eles irão trazer esses primeiros imigrantes que seriam a mão de obra escrava do continente africano. Ok, então a partir desse momento nós já tínhamos os indígenas, nós tínhamos a chegada do branco europeu e a entrada desses imigrantes africanos, ok? Aqui eu estou apenas falando da mão de obra escravizada. Vamos lá. Essa mão de obra escravizada era utilizada como a produção de cana-de-açúcar e na cafeicultura, principalmente ali no Nordeste e em São Paulo. Então, por isso que a quantidade de afrodescendentes nessas duas regiões são maiores. Justamente porque quando os europeus chegaram aqui no Brasil, chegaram aqui no Nordeste primeiro, então esses escravos eles vieram, obviamente, aqui no Nordeste, antes das outras regiões. Bom, vamos lá. E esses escravos que vieram da África tinham geralmente dois destinos de lá. Maioria, pessoal, maioria esmagadora dos africanos que eram escravizados, que vieram da África para o Brasil, eles vieram desse país aqui, galera. Angola. Ok? Então, a Angola ela vai ter uma participação fundamental na composição étnica brasileira. Então, a população brasileira ela vai ter muitos aspectos da população angolana, que também foi colonizada por Portugal, certo? Os outros locais vocês podem visualizar no texto de vocês. Congo, Moçambique e alguns outros países ali do Golfo da Guiné, que é aqui, ó, essa parte rosa. Bom, vamos lá. Já a população considerada branca, que chegou aqui no nosso território através dos europeus, de acordo com o último censo lá do IBGE, constitui entre 47% da população brasileira. E ela está, em sua maioria, nas regiões sul e sudeste. Então, esse grupo da população branca, ela veio através dos europeus, sendo os portugueses em sua imensa maioria, mas também vieram os espanhóis, holandeses que invadiram aqui o Nordeste e os franceses. Tudo naquele período colonial das colonizações, onde esses países estavam utilizando os outros como colônia. Certo? Vamos lá. Passados os anos, entre 1850 e 1934, é bem recente, muitos imigrantes europeus eles vieram aqui para o Brasil. Em especial, eu vou citar os italianos, ok? E o livro ele fala também os alemães, os portugueses e os espanhóis. Então, todos esses países vão fazer parte da composição étnica do Brasil, ok? Então, os traços da população brasileira vai ter sobre esses países europeus, além dos outros países africanos que eu já citei para vocês. Então aqui a gente vê a quantidade de imigrantes que nós temos em cada período de tempo aqui no nosso país. Esse aqui é o desembarque deles lá em São Paulo, que foi em Santos e São Paulo, que foi o principal destino desses imigrantes aqui no nosso território. Pronto. Bom, segundo os apontamentos dos nossos censos, o Brasil recebeu um número significativo de imigrantes da Europa, da Ásia e da África entre o final do século XIX
e do século XX. Pessoal, por que que essa população ela tinha como objetivo vir aqui para o nosso país? Bom, o Brasil ele estava começando a se desenvolver e começando aqueles processos de industrialização, certo? Então muitos europeus viam no Brasil uma oportunidade de abrir o seu negócio e desenvolver em novas terras, em um mercado consumidor novo, um local muito bom para você fazer o seu empreendimento. Então, como na Europa já estava muito desgastado, já estava muito saturado, estava muito cheio essa questão comercial, muitos deles saíram para o Brasil e para outros países para procurar produzir nessas novas terras que ainda não tinham sido produzidas. Então, muitos deles vieram para cá, em especial os italianos, como eu já falei para vocês, lá em São Paulo. Então, vamos aqui. Entre os asiáticos que também vieram para cá, podemos citar principalmente os sírios e os libaneses, que começaram a chegar no Brasil no século XIX e se fixaram lá em São Paulo e na Amazônia, e eles se dedicaram exclusivamente ao comércio. Esse aqui é o barco deles. Esse barco é um barco japonês, ele é muito histórico e muito famoso, chamado Kasato Maru, ok? Meu japonês não é tão bom, então vamos deixar isso para lá. Eles vieram em um número muito grande entre 1925 a 35 e foram principalmente para a região de São Paulo e Amazônia. E eles se dedicaram sempre à atividade, sempre ao comércio, viu gente? Atividade agrícola e algumas atividades industriais. Os japoneses, eles são a maior colônia japonesa fora do Japão, obviamente, no mundo, tem aqui no Brasil. Então, fora do Japão, onde você vai mais achar japonês é aqui no nosso território. Lá em São Paulo tem bairros que tem muitos japoneses, então é uma colônia muito forte. Bom, e essa migração, depois de 1930, ela ficou um pouquinho complicada. Por quê? Getúlio Vargas, que é um importante presidente que teve aqui no Brasil, que vocês vão estudar em história lá na frente, ele teve uma lei que restringiu a quantidade de imigrantes que podia entrar no nosso Brasil. Ele fez uma lei da seguinte forma: somente 2% de imigrantes de cada país podia entrar no nosso Brasil nos últimos 50 anos. Então, se mais de 2% de, sei lá, de espanhóis já tivesse entrado no Brasil, então os espanhóis não podiam mais entrar no nosso território. Ok? E lá no século XX, depois de 1945, quando está tendo ali a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial está acabando, esses europeus eles vêm em massa aqui para o nosso território. Lembrando que depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa ela ficou completamente quebrada, então muitos europeus vieram para cá para tentar uma vida melhor e aproveitar que aqui ainda não estava muito desenvolvido e eles com isso conseguirem desenvolver a sua economia e as suas terras aqui no nosso Brasil, certo? Vamos lá. Entre esses fatores que tem dessa imigração dos europeus, principalmente, contribuem para a vinda do nosso país os seguintes critérios: uma oportunidade de trabalho e uma melhoria da situação econômica. Então, tudo que eles queriam eram produzir, eram trabalhar. A gente vê que hoje em dia as coisas mudaram. Somos nós e vários outros países que queremos ir para a Europa e muitos desses países fecham a porta para esses imigrantes. Mas nessa época, quando eles estavam precisando na Segunda Guerra Mundial, foram eles que vieram para cá.
Bom, com isso, sempre com essa imigração desse pessoal querendo emprego, melhor qualidade de vida, condição econômica, não só os europeus vieram aqui para o Brasil, como aqui os países da América do Sul também vieram em massa. Paraguaio, boliviano, chileno, peruano e do Haiti, muitas dessas populações desses países vieram para o nosso Brasil, principalmente nas regiões mais ricas ali do Sudeste. Então, isso mistura com os indígenas, que nesse período já era minoria, os brancos que já estavam e os africanos que também já estavam desde o período asiático. Asiático não, colonial, desculpem. Bom, ao longo da segunda metade do século XX e o início desse século, o século XXI, quando vocês nasceram, um número significativo de brasileiros saiu do nosso país para irem a vários locais do mundo. Então, nós estamos fazendo um processo de emigração do Brasil para emigrar nesses outros países. O principal destino dos brasileiros é os Estados Unidos e alguns países da Europa, em especial Portugal. Ok? Também dá para citar a Austrália e o Japão, mais o Japão, como vocês podem ver no mapa. Então, esses brasileiros eles estão fazendo esse processo de imigrar nesses países. Ok, pessoal? Eu vou encerrar a aula por aqui. O restante eu apresento para vocês no nosso horário pela tarde. Qualquer dúvida que vocês tiverem, sinta-se à vontade em falar alguma coisa comigo no privado do WhatsApp e responda as atividades que eu deixarei na plataforma.